Hoje eu trouxe um tema para todos nós juntos refletirmos. Qual é o tema? Não durma acordado, choque com a realidade. No comando do som tá ali, como sempre, o Pedrão fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho e vai trabalhar comigo hoje esse tema, hein, Pedrão? Não vamos dormir acordados. Choque com a realidade. Que choque é esse, hein, Pedrão? Choque elétrico? Eu acho que é mais um choque vibracional. Vamos conversar aí. O Pedrão sempre fica atento no que a gente troca de ideias e vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Seja aqui o meu sentido mais despojadão de conversar com vocês, de trocar umas ideias, eu nunca procuro perder a seriedade do assunto que eu estou trazendo. Dormir acordado, né? Todos nós, como humanidade, quando nós estamos inseridos, né, em um contexto evolutivo que isso é inevitável quando todos nós reencarnamos e entramos aqui neste mundo onde temos que habitar um corpo humano, mas a nossa espiritualidade sempre está presente. Quando eu falo aqui espiritualidade, eu, Newton Schultz, na Vibe Mundial, eu não procuro ver somente isso do seu lado puramente místico, ou mesmo, por que não, colocar assim, religioso. Eu procuro ver a espiritualidade como algo que está dentro de nós, como uma consciência, que pode ser acessado através do nosso esforço. Aí que vocês começam a entender o tema que eu trouxe hoje aqui para nós trocarmos uma ideia, né? Dormir acordados. Então vamos lá. A espiritualidade, ela está sempre presente dentro de nós, como algo que sempre estará acordado, no sentido de aguardar através do nosso esforço e perseverança essa conexão. A forma de entendermos a fonte criadora de tudo e todas as coisas que reside dentro de cada um de nós. Mas pelo fato de nós ficarmos presos em tudo que é colocado aqui, como contexto evolutivo, principalmente no sentido de criações humanas, desejos, vontades, paixões, nós podemos ficar totalmente matizados por essa realidade, esquecendo esse princípio vibracional que está dentro de nós. Aí que eu disse que muitas vezes, incluindo este aqui que vos fala, nós dormimos acordados. Porque quando nós acordamos, vamos lá, continuando nesse princípio da espiritualidade, dessa consciência, deste sol interior que habita dentro de nós, ali está toda a fonte das ideias, das intuições, da sensibilidade, do escolher correto, do princípio de trabalharmos diretamente essa conexão com o nosso Deus ou Mestre interior. Então, quando nós estamos aqui dormindo acordados nesse jogo da realidade que nos é imposta, desde pequenininhos, né? Como eu falo com constância, né, aqui no meu programa, desde que nós nascemos, nossos pais, eu mesmo, educadores, não no sentido ruim, mas eles nos introjetam necessidades para que sejamos vitoriosos, que na verdade representa a manutenção de um sistema desgastado. E quando nós crescemos com todos esses atributos e começamos a despertar através da nossa superação, falando, poxa, a vida não é só isso. A vida não é ter dinheiro, a vida não é ter fama, ter prestígio, ser bom no que propomos a fazer aqui no mundo humano. Poxa, acredito que existe algo a mais. Aí as pessoas com essa busca que começam a acordar verdadeiramente, aí que vem os preceitos de uma verdadeira iniciação ou a iluminação que envolve todos os seres, inclusive os grandes mestres que eu costumo citar aqui, nós começamos a nos chocar com a realidade. Agora dá para nós começarmos a entender tudo que nós vamos trocar de ideias aqui em relação ao tema, né? Não durma acordado, choque com a realidade. E quando existe esta energia que faz com que a gente busque algo, e novamente digo, isso não tem ligações com a pessoa ter condições financeiras ou não, ou estar bem resolvido ou não estar bem resolvido na vida de acordo
com tudo que valorizamos como seres humanos, existe sempre aquela coisa, tem algo a mais que eu tenho que buscar. Aí as pessoas começam a se ligar, normalmente, primeiro na filosofia, em caminhos espirituais, religiosos, para compreender isso, se aprofundar para entender a fonte criadora, além do que nos foi colocado desde pequenininhos. Então isso que não tem uma idade certa, isso pode ocorrer com todo mundo, né? De repente com 80, 90 anos, com 20, com 15, não importa. Acontece aquela busca, aquela necessidade de compreensão. Nós começamos a nos sentir incompletos no sentido da compreensão. Aí nós começamos a nos conectar com este princípio espiritual interior que todos os mestres. Estude um pouquinho de uma forma que você se conecta além das palavras, né? Você começa a perceber que todos pedem para que a gente olhe para dentro, para que a gente consiga conectar esta vibração, que todos nós, fazendo energias fluentes, desafiadoras, com todos os envolvimentos e experiências que temos, todos nós começamos a sentir essa energia dessa busca, de compreender o todo, de compreender a razão de tudo e todas as coisas, que muitas pessoas chamam de Deus, colocam um nome de avataras, Budas, Yoganãs, que isso são só nomenclaturas de seres especiais. Aí começa a busca. Aí começa aquela realidade de participar de palestras diferenciadas, com temas totalmente loucos para o mundo normal, que de normal para mim não tem nada, porque está começando a existir a busca, que não é fácil. A sintonia, novamente digo, que não é fácil com este sol interior, com esse sentido de compreendermos o nosso Deus, o nosso Mestre. Daí que todos os grandes seres da humanidade que hoje carregam religiões, com tudo que eles deixaram, exemplo, Buda, budismo, Cristo, cristianismo, todas essas religiões, na verdade, o trabalho delas no seu sentido principal, que religião vem de religar, representa diretamente esta conexão, esta força para que todos nós retornemos a essa fonte, que ela só conseguirá entrar em sintonia diretamente conosco quando nós formarmos esse dínamo vibracional. Porque quando nós formamos em nós esse dínamo vibracional, de entrarmos em sintonia com essa consciência que hoje é falado popularmente espiritualidade, nós começamos a abrir o nosso campo vibracional para que essa energia que está em todo o universo, daí que Deus está presente em tudo e todas as coisas, desde o mineral até o ser humano, esta energia começa a ser pressentida por nós. Um exemplo, o próprio Buda, quando ele saía da sua meditação, ele abraçava tudo. Ele abraçava pessoas, animais, objetos, e ele chamava todos de meus irmãos. Porque ele conseguia, na minha visão pessoal, sujeita a erros e enganos, entrar em sintonia com este Deus que habita em tudo e todas as coisas, e ele passava amor junto com sabedoria através dos seus ensinamentos. Mas uma grande chave para quem está com essa necessidade de encontrar esse Deus interior, este mestre interior, nós precisamos entender que precisa muito esforço, precisa muito superação. Não é simplesmente um pequeno estudo ou uma reflexão que vai fazer com que essa energia, na verdade, esta vibração, ou mesmo esta energia que deve ser transmutada em consciência, deva ser conectada. Então, para ela ser conectada, é necessário que a gente persevere muito. Aí você fala, puxa vida, mas e aí? Estou até entendendo, mas e esta perseverança que você diz, muitas vezes eu insisto na minha vida em trabalhar o melhor, espalhar amor, gratidão, fraternidade, busco conhecimento, estudo, mas eu não consigo pressentir essa energia viva e presente dentro de nós. Aí que eu digo que tem que existir o choque com a realidade. Novamente o tema, não durma acordado, choque com a realidade. Porque quando nós nos chocamos através dessa busca, que eu estou na minha também, não pensem aqui que eu, Newton Schultz, sou um iluminado, muito longe disso. Eu estou apagadão, que nem o Pedrão ali. O Pedrão é muito mais iluminado ali. Estou vendo luz para tudo quanto é lado quando eu observo ele aqui. Ele está olhando, procurando as luzes. Brincadeira só para descontrair um pouquinho, né?
muito longe, né, de estarmos já completos e perfeitos nesse jogo, nós precisamos entender que esse choque com a realidade, que vai trazer inicialmente, quando buscamos verdadeiramente esse acesso espiritual que está dentro de nós, é este choque que vai fazer com que o caminho continue. Esta é a minha visão, como sempre digo e vou repetir quantas vezes forem necessárias, sujeita a erros e enganos. Porque quando a pessoa ela começa a busca e ela começa realmente a sintonizar essa realidade, que representa a verdade que nunca será mudada, que é o Deus interior, o mestre interior de cada um, ela começa a observar como tudo está na evolução de uma forma certa e ao mesmo tempo errada. E agora? Certa porque nós trabalhamos como humanidade na nossa evolução, envolvendo todos os reinos que aqui estão manifestados juntos de nós, nós começamos a observar que existe uma força, uma natureza, que faz com que todo mundo ande para frente por mais que não enxergue. Mas, quando a gente observa a forma que essa evolução que está correta acontece, nós começamos a nos chocar com vários erros, porque nós começamos a entrar em sintonia com a nossa centelha espiritual e a gente vê várias energias que não concordamos. Nós vemos a evolução ocorrendo de uma forma egoísta, pouco fraterna, o conhecimento verdadeiro que deveria ser aprofundado, que é o ensinamento de todos esses grandes mestres, que eu cito com constância aqui no meu programa, que isso foram transmutados em caminhos que, na verdade, todo mundo está interessado em ganhar dinheiro, ninguém está preocupado verdadeiramente no sentido coletivo de trabalhar o aprimoramento de todos, de saber dar a mão para quem precisa. Então, quando a gente começa a observar esta falta, essa carência desse tipo de vibração no jogo evolutivo, a gente se choca com a realidade. A gente fala, poxa vida, talvez fosse tão simples nós mudarmos isso para que nós consigamos esse mundo melhor que todo mundo realmente busca nesse momento tão desafiador que a humanidade passa, né? Então, existe esse choque. Então a gente começa a questionar, aí que a gente pode retornar em vez de continuar em sintonia com o nosso mestre interior. Se a gente aprender a trabalhar a nossa paz, o nosso amor, continuando firme nos nossos estudos para nos aprimorarmos, a gente percebe que não adianta nós queremos mudar muitas coisas que não estão prontas para a mudança. E a gente pode retroceder quando a gente se reveste novamente do lado humano, se desconectando dessa realidade que está iniciando o seu processo de conexão para que você chegue no que é chamado popularmente hoje de espiritualidade ou daquele ser que é o iluminado. E com isso você começa a criticar, brigar, você perde a sua conexão com a paz para entrar numa falsa guerra onde não existirão vitoriosos ou vencedores. Todo mundo sairá perdendo. Como isso está enfatizado na atualidade? A falta de respeito, a falta de tolerância. Então, com isto, todos nós começamos a nos desconectar com a nossa verdadeira centelha espiritual. Agora vocês entendem porque Buda abraçava todos, poderíamos dizer, é minha colocação agora, tanto convergentes como divergentes, amando tudo e todos. E essa energia faz com que a gente entre novamente no jogo da realidade, se chocando com ela cheio de razão, criticando tudo e todos, não trabalhando mais a paz, a sabedoria, o amor, a fraternidade. E como eu disse, ficamos numa guerra falsa. Quando eu digo falsa, porque não existirão vitoriosos, e a energia do planeta fica extremamente densa. Então, para mim, aquele que está buscando essa realidade espiritual interior, que, repito, quando ela é conectada, tudo cessa. Cessam os problemas, cessam as faltas de ideias, para nos conectar ao que precisamos nos projetar nas experiências, as intuições que envolvem as escolhas de uma forma assertiva. Então, tudo isso começa a ficar extremamente claro onde cada coisa está, onde realmente deve estar. Nós não trabalhamos mais o julgamento, a discórdia e a guerra involutiva,
que fará com que a gente retroceda na nossa evolução, negando verdadeiramente a nossa energia espiritual. Quantas pessoas nesse bate-papo que eu estou tendo aqui podem estar se identificando com o que eu estou falando? Repetindo? Quantas pessoas podem estar falando, pô, não estou tendo resultados, estou trabalhando o amor, a paz, não brigo com ninguém, procuro ajudar todo mundo. Isto faz parte da sua evolução. Quanto mais você perseverar, não caindo na senda, quando eu digo caindo na senda ou no caminho espiritual, representa que você retrocede, baixando a sua vibração e entrando novamente no jogo, na Matrix, nesta baita ilusão que existe para que a gente seja conduzido para a verdade, e com isso você baixa a sua vibração e desconecta tudo que você conquistou até agora. E novamente asseguro, vai existir um momento, quando tudo cessar, você vai novamente começar a estudar, procurar trabalhar a paz, porque você vai ver que ali não existem vitoriosos. Vibe Mundial 95